A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. A besta de Gévaudan foi uma criatura enigmática e aterrorizante, responsável por uma onda de ataques brutais na França do século XVIII, entre 1764 e 1767, na região de Gévaudan, hoje correspondente ao departamento de Lozère e em parte do Alto Loire, no centro-sul do país. Essa área rural, marcada por florestas densas, montanhas e trilhas de peregrinação, era habitada por camponeses que viviam da agricultura e da criação de gado. O que começou como incidentes isolados, rapidamente se transformou em um pesadelo coletivo, com cerca de 210 ataques registrados, resultando em 113 mortes e 49 feridos, sendo 98 das vítimas mortas parcialmente devoradas. Segundo um estudo de 1987, a criatura deixou um rastro de medo e mistério que persiste até hoje. A aparência da besta variava conforme os relatos, mas descrições consistentes emergem das testemunhas. Era frequentemente comparada a um lobo, mas muito maior, com um tamanho próximo ao de uma vaca, bezerro ou até um cavalo, medindo cerca de 1,83 m de comprimento por 87 cm de altura, segundo registros de um animal abatido. Sua pelagem era descrita como avermelhada, ruiva ou cinza escura, com listras escuras ou uma faixa preta ao longo das costas. A cabeça era semelhante à de um mastim, com orelhas curtas e retas, focinho longo e uma boca repleta de presas enormes, incluindo grandes caninos salientes. A cauda era longa, espessa, às vezes terminando em tufo, e mais longa que a de um lobo comum. Suas patas eram dotadas de garras afiadas, por vezes comparadas a mãos humanas, e alguns relatos mencionavam patas traseiras com cascos, como os de um cavalo. A criatura exalava um odor insuportável e movia-se com agilidade impressionante, capaz de saltos de até 30 metros e de atravessar campos em velocidade, parecendo voar ou se esquivar com inteligência quase sobrenatural. Testemunhas destacavam sua preferência por atacar a cabeça ou o pescoço das vítimas, muitas vezes arrancando gargantas ou decapitando, o que não é típico de predadores comuns. A combinação de força, tamanho e comportamento sádico levou muitos a acreditar que não se tratava de um animal comum, mas de algo demoníaco, ou até um lobisomem, conhecido localmente como loup-garou. O primeiro ataque registrado ocorreu em maio de 1764, numa floresta perto de Langogne, quando uma jovem pastora foi surpreendida por uma criatura descrita como um lobo, mas não um lobo normal. Seu rebanho, liderado por touros, conseguiu repelir o ataque e ela escapou. No entanto, em 30 de junho de 1764, Jeanne Boulet, uma pastora de 14 anos, não teve a mesma sorte. Encontrada morta perto de Les Uibac, com marcas de mordidas e arranhões, ela foi a primeira vítima oficial. A partir daí, os ataques se intensificaram, concentrando-se em mulheres, crianças e jovens, raramente homens acima de 36 anos. As vítimas eram mutiladas com violência extrema e os corpos frequentemente apresentavam sinais de consumo parcial. Entre agosto
e setembro de 1764, mais ataques foram relatados na floresta de Mercoire e arredores, espalhando o pânico. Em outubro, um camponês chamado Jean-Pierre em Juliange avistou a besta enquanto trabalhava em seu celeiro. Armado com um rifle, ele atirou 2 vezes, acertando a criatura, que emitiu um som pavoroso antes de fugir. Relatos de avistamentos simultâneos em locais distantes sugeriram a possibilidade de mais de uma criatura, talvez um par ou até uma alcateia. Os ataques continuaram ao longo de 1765, com a besta demonstrando uma capacidade desconcertante de evitar caçadores. Em 11 de agosto de 1765, Marie-Jeanne Valette, uma jovem de 19 anos, foi atacada junto com sua irmã Thérèse. Valette conseguiu ferir a criatura com uma lança no peito, fazendo-a gritar e fugir. Por sua coragem, ela foi apelidada de Senhora de Gévaudan, e uma estátua em sua homenagem foi erguida em Auvers. A frequência dos ataques, cerca de 200 no total, e a brutalidade levaram a população a acreditar em algo além de um animal. Rumores de um homem misterioso, vestido de couro preto, supostamente controlando a besta, alimentaram teorias de um nobre decadente ou até do próprio diabo. A igreja também contribuiu para o clima de histeria. O bispo de Mende, Gabriel Florent, declarou a besta um castigo divino, convocando orações e penitências em janeiro de 1765. A gravidade da situação atraiu a atenção do rei Luís XV, que, apesar de estar envolvido na Guerra dos 7 Anos, ofereceu uma recompensa de 6.000 libras para quem matasse a criatura. Tropas foram enviadas a Saint-Chély e caçadores experientes, como o capitão Jean-Baptiste Duhamel, lideraram expedições. Jean organizou um grupo de 17 caçadores a cavalo, 40 mosquetes e 30 cães, matando mais de 200 lobos, mas nenhum correspondia à descrição da besta. Em novembro de 1764, sua equipe perseguiu a criatura, disparando várias vezes, mas ela escapou. Outros caçadores, como Denneval e Antoine de Buterne, também falharam. Buterne, enviado pelo rei, liderou uma emboscada no bosque de Chase, em setembro de 1765, matando um lobo grande, mas os ataques continuaram, sugerindo que não era besta. A imprensa inglesa aproveitou para ridicularizar a incapacidade francesa de lidar com a crise, aumentando a pressão sobre Luís XV. Em 19 de junho de 1767, o caçador local Jean Chastel finalmente encerrou o terror. Durante uma caçada, Chastel e seu grupo pararam para orar. A criatura apareceu, ficou parada olhando para ele, e Chastel, acreditando se tratar de um lobisomem, usou uma bala de prata para abatê-la, com um único tiro. O animal, que media 1,83 m de comprimento, tinha restos humanos em seu estômago, confirmando sua ligação com os ataques. O corpo foi embalsamado e exibido em praça pública, mas devido à má preservação, chegou a Paris em estado deplorável. O rei ordenou que fosse destruído e os restos nunca foram recuperados, alimentando especulações. Alguns sugeriram que Chastel treinou a criatura devido ao seu comportamento estranho ao enfrentá-lo, mas não há evidências concretas. A verdadeira natureza da besta permanece um mistério. Teorias sugerem que poderia ser um lobo eurasiático de tamanho excepcional, uma hiena arriscada, um leão jovem, um híbrido cão-lobo ou até um animal exótico que fugiu. Outras ideias, como lobisomens
ou predadores pré-históricos são mais fantasiosas e carecem de base científica. A falta de evidências genéticas ou forenses, somada à destruição dos restos, garante que o enigma persista. Após a morte da criatura, os ataques cessaram, deixando Gévaudan marcada por uma lenda que combina história, medo e o desconhecido.